No ambiente feroz e imprevisível da Fórmula 1, onde o talento é testado curva após curva e onde a política interna das equipes se entrelaça com a busca incessante por performance, uma das duplas mais intrigantes da temporada 2025 é, sem dúvidas, a formada por Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto na Keke Sauber. O contraste entre experiência e juventude, entre um veterano que finalmente saboreia os frutos de anos de persistência e um novato que já começa a trilhar uma trajetória promissora, torna esse relacionamento dentro da garagem suíça um dos grandes pontos de atenção da temporada. Os últimos GPS deixaram isso mais evidente do que nunca. A história de Hülkenberg na Fórmula 1 é marcada por uma espera longa, dolorosa e, por muitos anos, inglória. O alemão entrou na categoria como uma promessa e, por muito tempo, ficou preso nesse rótulo sem nunca alcançar os grandes momentos que outros nomes de sua geração conquistaram. Foram mais de 200 corridas sem sequer subir ao pódio, até que, enfim, em Silverstone 2025, tudo mudou. Em uma das corridas mais caóticas da temporada, com o tempo instável embaralhando estratégias e a experiência fazendo toda a diferença, Hülkenberg brilhou como nunca antes. Saiu de uma longínqua 19ª posição no grid para, com uma combinação de pilotagem cirúrgica e decisões táticas acertadas, alcançar seu primeiro pódio na Fórmula 1. O que era improvável tornou-se inesquecível. Aquilo não foi apenas uma vitória pessoal, foi um grito de afirmação depois de anos sendo subestimado, descartado, reciclado por equipes que o viam mais como um tampão do que uma peça estratégica. Esse pódio, porém, não ofuscou o brilho crescente de Gabriel Bortoleto. Pelo contrário, a temporada do brasileiro vem sendo construída de forma silenciosa, quase tímida, mas com consistência, inteligência e uma evolução notável. Em um campeonato de novatos, onde nomes como Antonelli e Bearman dividem os holofotes, Bortoleto parece ter escolhido o caminho mais árduo, menos ruído, mais entrega. E está funcionando. Nas últimas etapas, especialmente após o GP da Áustria, a balança interna da equipe começou a se inclinar. Ainda que Hülkenberg, com sua experiência, continue sendo o nome mais vocal dentro do time, é impossível ignorar os avanços de Gabriel. O brasileiro tem superado o alemão em diversas sessões de classificação, inclusive em corridas sprint, e já acumula resultados sólidos em provas onde o carro não era naturalmente competitivo. A 8ª colocação no Red Bull Ring e, principalmente, o impressionante 6º lugar no GP da Hungria são os maiores indícios de que a curva de crescimento de Bortoleto é tão acelerada quanto promissora. No Hungaroring, aliás, algo se quebrou, ou, ao menos, se tensionou dentro da Sauber. Enquanto Hülkenberg lamentava mais uma classificação fraca, largando novamente no fundo do grid, Bortoleto fez uma corrida impecável. Largou bem, ganhou posições nas primeiras voltas, cuidou dos pneus em um dos traçados mais exigentes para gerenciamento de compostos e entregou pontos valiosos para a equipe, segurando nomes mais experientes nas últimas voltas com uma maturidade surpreendente. Quando cruzou a linha de chegada, já se ouvia nos bastidores um novo sussurro: Bortoleto está pronto. Não apenas para competir, mas para liderar. Essa performance, naturalmente, não passou despercebida. Fernando Alonso, mentor informal do brasileiro desde os tempos de base, rasgou elogios após a corrida. Chamou Bortoleto de uma besta competitiva, um piloto que aprende com velocidade incomum e que está crescendo dentro do grid com uma solidez rara para um estreante. Palavras como essas, vindas de alguém do calibre de Alonso, ecoam forte nos paddocks. Mas também criam sombras. Porque enquanto um sobe, o outro começa a ver seu espaço encolher. Internamente, há sinais de desconforto entre os dois lados da garagem. Ainda que não haja declarações públicas de conflito, a expressão de Hülkenberg no fim de semana da Hungria falava por si. O alemão tem plena consciência de que a Fórmula 1 é um jogo cruel com os que envelhecem, e quando o jovem companheiro começa a ter mais espaço nos briefings, mais atenção da engenharia e, principalmente, melhores resultados em pista, a insegurança cresce. É um sinal clássico de virada de hierarquia dentro de uma equipe. Além disso, a pontuação no campeonato, embora ainda favoreça Hülkenberg, começa a se estreitar. O alemão soma mais de 30 pontos após o pódio histórico, mas se Gabriel mantiver a toada que começou a mostrar na Áustria e consolidou na Hungria, o equilíbrio de forças pode mudar até o fim do ano. E essa possibilidade traz consigo uma série de implicações. A primeira é técnica. A Sauber, que se prepara para sua transição completa para o projeto Audi, precisa decidir em quem confiará para liderar o time no médio prazo. E embora Hülkenberg tenha sido contratado justamente para guiar essa transição com base em sua experiência, a realidade competitiva pode empurrar o time para outra direção. Apostar em Bortoleto seria abraçar um projeto de juventude, performance crescente e construção a longo prazo. Seria assumir riscos, mas também buscar maiores recompensas. A segunda é política.
A presença de Bortoleto no grid não é fruto apenas de talento. Ele representa uma nova geração brasileira, carrega consigo um peso simbólico e mercadológico relevante e começa a construir uma base de fã sólida e engajada. Ser a aposta da Audi para os próximos anos significaria não apenas uma validação esportiva, mas também uma escolha estratégica de imagem. É o tipo de decisão que pode mudar os rumos de uma equipe. E a terceira, talvez a mais delicada, é emocional. Porque o Hülkenberg, agora com um pódio no currículo, pode não aceitar com facilidade ser preterido dentro de um projeto que ajudou a moldar. E isso pode gerar ruído dentro da equipe. A Fórmula 1 é repleta de casos em que rivalidades internas minaram projetos promissores. Basta lembrar de Pérez e Ocon na Force India, ou da tensão velada entre Leclerc e Vettel nos primeiros anos do Monegasco na Ferrari. O ambiente precisa ser gerido com sabedoria, ou o crescimento de Bortoleto poderá vir ao custo de um colapso na convivência interna. Enquanto isso, o campeonato segue, e com ele, a pressão. A próxima etapa, em Zandvoort, será mais um teste. Hülkenberg precisará reagir, mostrar que ainda tem mais a oferecer do que um lampejo pontual. Bortoleto, por sua vez, precisa continuar calando dúvidas e transformando expectativa em entrega. O mundo está de olho nele agora. Cada volta rápida, cada defesa de posição, cada declaração pós-corrida, tudo conta. Porque o caminho para se tornar um grande na Fórmula 1 é longo, mas é trilhado em pequenas vitórias como essas. É nesse cenário que a Sauber se encontra, entre o passado e o futuro, entre o conforto da experiência e a sedução da juventude. Hülkenberg e Bortoleto são mais do que companheiros de equipe. São personagens de uma narrativa que espelha o próprio espírito da Fórmula 1 em sua essência, a eterna luta entre o que foi e o que está por vir. Se as corridas seguintes mantiverem a mesma intensidade, não será surpresa ver Gabriel Bortoleto como nome forte para liderar a Audi em 2026, e Hülkenberg, talvez, como uma peça de transição prestes a deixar o palco para um novo protagonista. O tempo dirá. Mas dentro do cockpit, o brasileiro já começa a acelerar na frente.